Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente tem um vídeo muito legal, muito importante, muito maravilhoso para contar sobre o amor de Deus sobre as nossas vidas e a gente quer compartilhar com vocês. Espero que faça sentido para você, que o Espírito Santo de Deus possa estar te trazendo a revelação, né? E através do nosso testemunho. Isso aí, através do nosso testemunho de vida, né? A nossa história, ela começa, pai, lá no ano de 2022, né? Quando a gente esteve aqui nos Estados Unidos, aqui, a passeio, a gente estava viajando, né? E aí a gente passou um tempo aqui, coisa de uma semana, assim, mais ou menos, um pouco mais. E quando a gente voltou pro Brasil, a gente descobriu que a gente estava grávido, né? Caramba, a gente ficou feliz com essa ideia, né, nega? E a gente ficou muito feliz porque a gente tinha meio que fabricado o nenenzinho aqui, né, cara? Se é que vocês entendem aí, né? Na semana do meu período fértil, eu tava aqui, né? E foi a nossa primeira vez que a gente tentava engravidar, né? A gente nunca tinha tentado antes. E eu pensei que também não pudesse acontecer porque muitas pessoas demoram, né? Tempo ali e tudo. E eu fiquei muito surpresa de, na primeira tentativa, a gente ter conseguido. Isso aí. E quando isso foi setembro de 2022, eu descobri que eu estava grávida dia 22 de outubro de 2022, já lá no Brasil, né? E foi um misto, né, de emoções, ficamos muito felizes. Isso. E começamos a curtir, né, a ideia de ter um filho, apesar de a gente não ter achado que iria acontecer, né? A gente brincou aqui, assim, profetizou aqui. Isso. Vamos fabricar o nosso filho aqui nos Estados Unidos. E aconteceu, né? Descobrimos, e aí quando foi em novembro, numa consulta de... Não, calma aí. Vamos trazer um pouco mais de detalhes para vocês, tá? Aí a gente, né, foi e contou para toda a família, todo mundo ficou super animado com aquela notícia e tudo. E hoje, depois de tudo que a gente passou, um conselho que eu dou para vocês é o seguinte: esperem. É verdade. Não saiam contando para ninguém. Não é por nada não, gente. Esse período inicial da gravidez ali, assim, ele é um período muito sensível, realmente, né? Existe uma gama de coisas que possa acontecer. A gente sempre espera pelo melhor, mas é bom que a gente se guarde um pouco, tá? Para que a gente não, sei lá, se acontece alguma coisa ruim, a gente não deixa mais pessoas sofrendo junto com a gente. Isso aconteceu com a gente, né? Então, assim, o pessoal já tinha comprado sapatinho pra gente de presente. A avó da Jéssica, ela tem 80 e poucos anos, ela ficou super feliz com a ideia, porque ela ia ser bisavó, entendeu? Então, assim, caraca, muita gente ficou entusiasmado com aquele momento. Minha sogra pedindo por um neto já há muitos anos, tempo. Porque o único neto, né, que ela tinha já tinha 18 anos, 17 anos na época, né? Verdade. E ela tava doida por um netinho, ou uma netinha, né? Exatamente. E coincidentemente, vale lembrar que lá no meu serviço, no meu trabalho, mais duas pessoas ficaram grávidas juntos com a gente, né? Verdade. Tiveram mais dois amigos lá do serviço lá que ficaram grávidos juntos, né? Eles até brincaram, pô, a água desse lugar aqui tá bem abençoada, né? Verdade. E aí, gente, quando chegou o momento de a gente ir fazer aquele exame da morfológica do primeiro trimestre, né? A gente... eu não sabia do que podia acontecer, eu era totalmente leigo disso, a Jéssica já tinha um pouco mais de expertise nisso. Pro Luiz, a gente estava indo fazer uma outra bonitinha para ver o bebezinho. Isso aí. Mas para quem sabe, a primeira morfológica é um exame de rastreamento. Isso. É um exame de imagem que rastreia ali possíveis causas, né? Possíveis coisas que podem estar acontecendo ali que pode ser rastreado nesse exame. Exato. Né? É claro que um bebê, ele 100% você só vai saber quando realmente nasce. É isso aí. Né? Porque o exame de imagem, ele não é um exame 100%. Né? Mas ali a gente consegue rastrear quando algumas coisas dão alteradas. Isso aí, exatamente. E aí a gente foi fazer esse exame
E eu percebi que o médico ficou calado. Durante muito tempo ele ficou ali analisando calado, tudo e a gente esperando. Eu falei, e pra mim tá tudo certo, né? E eu perguntei, doutor, tá tudo bem? E ele falou, não tá tudo bem. Verdade. Parece que assim, nossa, o momento gente, congelou. O tempo congelou pra gente. Meu coração, assim, eu tô falando, eu tô lembrando do sentimento, do que eu senti na hora, sabe? E, inclusive, a gente até relutou um pouco para gravar esse testemunho. Isso. Porque, querendo ou não, a gente tá voltando numa época que foi muito ruim pra gente, né? Isso. Mas hoje, terrível. Graças a Deus, a gente foi curado. Ela tem um significado muito importante pra gente. E eu acho que esse testemunho doeu, né, para ele ser gerado na gente, mas eu tenho certeza que vai trazer cura para outras conforto para você, talvez. Para outras pessoas que talvez estejam passando pela mesma situação que nós estamos vivendo. Vivemos, né? Vivendo não. Graças a Deus não. E assim, o médico, ele tinha uma voz um pouco grave, cara, e não me sai da memória. Ele falou assim, não está nada bem. Aí a gente, meu Deus, e daí eu o que está acontecendo, chorar, né? Me desesperei. Aí o Luiz, mas o que foi, doutor? O que está acontecendo? Aí ele, os indicativos que tem, né? O bebê, ele tem alguma síndrome. Na verdade, ele tem a TN aumentada, né? O que é isso? Tinha várias coisas, na verdade. Além a TN aumentada era uma delas. Era uma delas, né? Que ele pôde ver ali, né? Que é tipo assim, um líquido um pouco maior que o nenenzinho tem aqui, assim, na parte de trás da nuca, né? E ele tinha higroma cístico, que era uma água a mais, assim, por em volta do corpo dele, né? E assim, gente, olha, aquele momento ali pra gente ali foi terrível. Nossa. Né? A gente, parece que assim, o mundo parou, o relógio parou. A gente ficou sem chão, sem rumo, sem direção, sem nada pra fazer. Não tinha o que a gente fizesse, gente. Não tinha. Eu lembro que eu saí do consultório, assim, perdidos. Eu só chorava, eu não sabia nem pra onde eu tava andando. Verdade. Assim, eu tava me sentindo, sabe a pessoa aluada, assim? Eu nunca tinha sentido aquilo. Sem direção. E a gente, nós somos do Rio de Janeiro, Isso. A gente estava no centro do Rio e nós fomos de moto, né? Porque para quem conhece o centro do Rio, é sempre muito trânsito. Verdade. E a gente estava lá de moto e eu lembro, eu agarrada assim no Luiz, eu nunca tinha sentido e ouvido meu marido chorar daquele jeito. Né? Era um choro que era inconsolável, né? Era algo que a gente dormia e acordava chorando. E foi assim, né? Lembrar desse momento é triste, né? A gente só tá fazendo isso aqui por vocês, cara, e por Jesus. Porque a gente falou pra Deus que a gente iria contar esse nosso testemunho. Verdade. Porque ele é um testemunho. Tá parecendo muito triste agora. E é muito triste. Vai melhorar. Essa parte, mas o Senhor nos deu a vitória. Verdade. E aí, gente, a gente foi pra casa naquele momento ali assim e não sabia nem do que se tratava, né? A gente foi buscar informações, inclusive a gente viu alguns vídeos na internet e a gente se agarrou com muita fé em Deus, porque o Deus do impossível, ele pode, tudo pode, né? E a gente viu uma história bem parecida com a nossa, que o pessoal também tinha tido esse diagnóstico, esse prognóstico, né? Prognósticos, E o menininho deles nasceu sem problema algum, qualquer, né? Perfeito, E a gente, em agradecimento a Deus, falou: Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu creio que Tu é um Deus do impossível, Tu é um Deus que tudo pode, que pode mudar a minha história, que pode mudar esse quadro, o Senhor pode fazer esse nenenzinho. O Senhor ressuscitou o morto, Pai. O Senhor ressuscitou Lázaro, Pai. Quem encontra as moléculas, faz a fecundação, faz tudo ali é o Senhor, Pai. E a gente se agarrou nisso. E esse período, ele durou ali por volta de um mês. A gente viveu esse tormento, que para mim foi um tormento, né? Rapidinho. Aí a gente foi encaminhado para uma gravidez de alto risco, né? Porque não era mais uma gravidez comum, a gente foi indicado para outro lugar. Inclusive a gente até refez o exame, a gente pagou num particular, achando que talvez o médico estivesse errado, alguma coisa, sei lá, e tudo, né? E realmente foi constatado. Tudo pior ainda no outro dia. No dia seguinte, os prognósticos de ruim passaram para péssimos. Para terríveis, né? Terríveis, né? Mas a gente mesmo assim se agarrou em uma fé inabalável, que ali essa história podia ser modificada, que esse prognóstico ali ele pudesse ser mudado, né? E tudo. E assim, né? A gente se apegou a Deus mais ainda,
porque graças a Deus a gente sempre foi apegado a Deus, mas a gente se apegou mais ainda. E aí a gente foi até um culto, né? A gente pedindo muito a Deus, a gente foi uma igreja maravilhosa, inclusive a gente até manda um beijão, um abraço aí pro pastor Sandro aí, tá? E aí, lá, Deus usou um pastor lá para poder falar com a gente, né? E ele falou bem assim, ele virou pra gente, a gente era visitante naquela igreja, Virou pra ele, né? E virou pra mim Especificamente pra ele. e falou assim, cara, eu conheço teu coração, tem um coração bom, você se quebranta diante de mim, você não tem vergonha de chorar na minha presença. E ele falou assim, ó, eu vou aonde o médico não vai, eu faço o que pastor não pode fazer, e eu só eu posso, tudo eu posso, né? E aquilo trouxe um conforto, uma tranquilidade pra gente muito grande no nosso coração, Você imagina, né? a gente estava vivendo um caos e mesmo assim, Verdade. gente, a gente estava vivendo a nossa vida. Normal, Assim, normal, né? verdade. Claro, ali nos 2, 3 primeiros dias era só Nossa. choro. A gente dormia, acordava chorando, mas depois a gente falou, cara, a gente não pode fazer nada sobre isso. Né? Verdade. A gente perguntava para os médicos, tem cura, tem algo para ser feito? Não, Nada, não tem. Era nada. só um milagre Verdade. mesmo. E para vocês entenderem, nos prognósticos que tinha, né, a gestação, ela tinha 1% de chance de evoluir, Verdade. de sair de célulazinhas para virar feto, era 1% de chance. Verdade. E ele passou por esse 1%, ele já Entendeu? era um milagre. Né? Havia uma 1%, esperança grande. E assim, e os médicos falavam para mim, ó, se nascer, pode ser que dure ali algumas horas, alguns minutos ali, né? E venha a falecer e tudo mais. Você pode a qualquer momento Perder parar os você entrar em trabalho batimentos. de parto em casa e tudo. E a gente já estava se preparando até para isso também, mesmo crendo no Mesmo impossível crendo de no Deus, milagre, né? De Deus, né? Isso. E a gente estávamos em paz no nosso coração, Verdade. porque a gente sabia que a gente amava um Deus que era todo-poderoso, que é todo-poderoso, que poderia fazer coisas que a gente não tinha como a gente fazer nada. Exatamente. E Então aí, a gente entregou nas mãos de Deus mesmo e ficamos em paz com a nossa vida. verdade. E aí a gente, dentro desse lugar que a gente estava fazendo esse tratamento, que chama-se IFF, que é o Instituto Fernandes Figueira, né? Que fica em Botafogo, que é para onde a gente foi encaminhado, né? Que lá que se trata dessas gravidez de alto risco, né? E a gente ia fazer um exame, né? Que era um rastreio para pegar o líquido amniótico da placenta do neném. No dia 5 de janeiro, Isso, no dia 5 de janeiro 2023. de 2023. E a gente ia fazer esse rastreio, né, para saber do que se tratava, tentar levantar, porque foi levantado, a gente não chegou aí a fundo atrás para poder saber, mas que parecia que era síndrome de Turner, né? Que quem tem que a gente ia descobrir. trissomia do 18, umas coisas assim, uns códigos lá de médico que assim, talvez quem for médico aí pode ser mais apurado disso aí do que a gente, aí não é o nosso caso. E aí a gente optou por fazer, né, esse exame aí, né? E aí a gente, quando chegou lá no consultório lá para poder fazer o exame e tudo, né? Aí eles foram fazer uma ultra na Jéssica e tudo, né? Para poder ver como estavam as coisas. E quando a gente chegou lá, o coraçãozinho do neném tinha parado de bater, né? Foi uma notícia assim ruim e ao mesmo tempo a gente se sentiu em paz. Por quê? Foi a vontade de Deus. Porque quando Deus falou lá atrás, né? E para quem crê, eu tenho certeza que você sabe do que eu tô falando. Para quem crê, você crê que quando Deus faz, ele é Deus. E quando ele também não faz, ele é Deus. Então, aonde esse coração parar de bater, não foi o médico que foi ali, não foi o pastor. Foi ele que impediu. Verdade. Entendeu? E a Porque gente... a gestação poderia ter ido muito mais além. Eu ter vivido de sofrido 9 mais. meses, ter vivido parto, né? E a criança ali ter nascido e entrar em sofrimento. Exato. Ele já estava em sofrimento, né? Verdade. No ventre. Verdade. Ficar em sofrimento, ficar em UTI, né? E a gente viver tudo aquilo dali. E Deus, a vontade dele foi perfeita, boa e agradável em relação a isso. Verdade. E ele me poupou do sofrimento, né, de viver uma gravidez que os médicos falavam que era o filho não tinha como ele viver,
né? Incompatível com a Era vida. incompatível com a vida, era esse Isso. o código que os médicos falavam. Exato. E então ele poupou a minha vida, Deus, eu vi aquilo dali assim, e poupou a vida dessa criança também, que parou de sofrer também. Exato. E eu vi o cuidado de Deus tão grande que antes ele falou com a gente. É verdade. Se esse coração talvez tivesse parado de bater, sem a gente ter tido essa revelação do plano de Deus, a gente talvez não entenderia ali. Verdade. E quando aconteceu isso, a gente ficou em paz com o nosso coração, né? Foi um trauma grande que a gente passou e tudo, né? E assim, cara, olha que interessante. Os amigos que estavam grávidos, né? Todos eles tiveram seus nenéns, né? E eu simplesmente coloquei no meu coração o seguinte, cara, não é o momento, não é o tempo de Deus. Mas em nenhum momento fiquei assim, caraca, Senhor, por que o Senhor fez isso? Porque, cara, não, a gente nunca contestou a Deus pelo que tinha acontecido com a gente, né? Aí tudo bem, né? Aconteceu essa situação, a gente passou por isso e tudo. E aí a gente, por mais uma vez, já no ano de 2024, amor? Ano 2023. Aí nesse momento, como eu vivi isso, os médicos falaram pra mim que tudo indicava que era síndrome de Turner, só pra vocês entenderem um pouco. E a síndrome de Turner... Gente, tá um pouquinho barulho aqui, porque a gente tá aqui dentro do Boardwalk na Disney Springs, na Disney, né? E gravando pra vocês aí, tá? E mas a síndrome de concentra Turner, no que a gente ela tá falando. não é uma doença que passa de geneticamente, assim, né? filhos, Não é porque problema ela nosso. só atinge só mulheres, né? Isso. E eu não tenho, é óbvio, porque se eu tivesse, eu não engravidaria, porque uma dos principais acometimentos da síndrome de Turner é que só acomete só mulheres e elas não ficam reprodutivas, né? Então nascem sem útero. Então não era uma doença igual a síndrome de Down, né? Não é igual a síndrome de Down e outras síndromes que quem pode ter na família pode passar, né? Herdar. A síndrome de Turner não. Então foi uma divisão errada que fez ali coisas da natureza e saiu desse jeito. E um detalhe, quando o fetozinho, né, a gente teve que fazer indução de parto e tudo, né, para poder acontecer, a gente ia querer, né, foi, caraca, um outro sofrimento gigantesco ali, mas eu estive sempre do lado da Jéssica e Jesus junto com a gente o tempo todo. A gente queria também rastrear através do umbigo umbilical, do cordão umbilical, o que podia ter levado aquilo ali, né? Pra gente saber, de repente, se tivesse que tratar alguma coisa, né? Na verdade, para poder confirmar que era síndrome de Turner. Isso. Né? E aí a médica conversou comigo, ela falou assim, olha, você e seu esposo, vocês não precisam fazer rastreio nenhum, porque vocês são saudáveis. Exato. Né? Vocês não são incompatíveis, não vocês tem não nenhum são tipo de incompatibilidade. Se for a síndrome de Turner, de fato, foi um acaso da natureza foi um acaso mesmo. da natureza, Exato. Não tem nada a ver com vocês dois, ou com seu sangue, ou com o sangue do seu esposo, não tem nada a ver. Então você não precisa se preocupar e você pode engravidar. Daqui a 6, 7 meses você pode pensar em engravidar, né? Até para eu poder descansar um pouco meu psicológico do que eu passei, que não foi fácil. Foi terrível. E aí, isso foi janeiro de 2023, eu falei assim, bom, amor, vamos então aquietar um pouco e a gente engravida ano que vem, né? Eu tava com 32 anos, eu queria ter, né, engravidar até pelo menos os 35 anos. E aí o tempo passou e a gente, quando foi em fevereiro de 2024, a gente mais uma vez, né, não tínhamos tentado até então, nesse período todo, mais de um ano depois, a gente não vamos tentar então de novo. E aí tentamos em fevereiro de 2024 e engravidei de novo. Aí ficamos muito felizes, só que, gente, a gente estava vivendo uma vida que não era de acordo com a vontade de Deus. Né? Por quê? A gente, infelizmente, tínhamos hábitos ruins, que era com a bebida alcoólica, né? E mesmo que a gente bebesse dentro da nossa casa e tudo mais, a bebida estava fazendo mal pra gente. Porque a gente não ia pra barzinho, nada disso. E também não acho errado quem faça isso, tá bom?
não tô julgando ninguém quem faça, né, ou quem deixe de fazer. Mas a bebida pra gente estava nos fazendo muito mal. A gente ficava com uma ressaca, gente, assim, de 3 dias. Ficava se sentindo mal. No outro dia a gente ficava, caramba, por que a gente tá fazendo isso? Não combinava com a gente. Autoflagelando o corpo, sabe? o tempo todo. A gente, poxa, tantas pessoas chegam pra gente e falam assim, caraca, aquilo que vocês falaram pra gente mudou a minha vida. E eu falo assim, cara, Deus me usa pra tantas coisas, pra vida de tantas pessoas, por que eu tô fazendo isso com o meu corpo? Verdade. Se o meu corpo é templo do Espírito Santo, por que eu tô maltratando o meu corpo? Verdade. Né? E eu engravidei nesse momento, assim, que tava Verdade. na beberrice ali, a verdade seja dita. Verdade. Né? E no dia, inclusive, que eu descobri que eu estava grávida, eu estava bebendo. Isso aí. A gente estava até em família com todo mundo. Exatamente. Aí deu mais uma vez a notícia para todo mundo, e todo mundo feliz. Sabendo, mais, caramba, ali. Mais uma vez, falta de maturidade, gente. Por isso que a gente lá no começo falou assim, não falem antes do tempo. Pelo menos aguardem 3, 4 meses aí para contar para as familiares. É um conselho, você faça o que você quiser da sua vida. A gente estava no sítio da minha sogra quando eu descobri que eu estava grávida dessa segunda gestação. Isso. E aí, quando a gente voltou do sítio, nós fomos ao médico. E aí tava muito novinho, né? Então não deu pra ver nada na ultra. Ela só fez aquele teste Pelas minhas contas, eu tava ali com 5 semanas, pela data da última menstruação, tava com 5 semanas, então não dá pra ver, coraçãozinho, não a gente descobriu através do teste, né? Teste de farmácia. Teste de farmácia. Isso. E aí a médica foi me examinou, viu que o colo do útero tava fechadinho, tudo certinho, e falou assim, olha, agora é aguardar. Porque não tem o que a gente fazer, a gente aguardar. Só que aí começa a voltar tudo aquilo à tona que eu vivi, né? Verdade. Desculpa, gente. E aí a gente passou assim umas 2 semanas, depois voltei, né, no consultório. Só que nisso que eu voltei eu já estava com sangramento. E aí sangrando, e a médica viu fez o exame de novo, né, ginecológico, viu que o colo do útero estava fechado e que não era um sangramento muito forte. Exato. Eu falei assim, nossa, mas saiu muito em casa. Verdade. Ela, não é um sangramento muito forte. Tá tudo normal aqui dentro. A gente não sabe se lá dentro, né, com o feto, está tudo certo, mas aqui, a gente olhando o colo do útero, tá tudo certinho. E aí, mais uma vez, a gente não conseguiu ver nada no ultrassom. Ela pediu para eu fazer o beta-HCG ali de tanto tempo, Isso. porque ele precisava evoluir. Exato. Né? Porque quando ele está evoluindo, a gestação está evoluindo também. Isso. E aí fiz o beta-HCG, deu positivo. E quando eu fui fazer o segundo, ele já deu Foi menos, reduzindo, foi decaindo, né? Ou Foi seja... caindo. Então, estava vivendo ali um aborto. Verdade. E aí... A gente perdeu mais uma vez um outro nenenzinho, mais uma né, vez, e aí você já começa a pensar, ficar preocupado, será que eu né? tenho Meu algum Deus. problema? Será que a gente tem algum problema, alguma incompatibilidade e tudo mais, né? Coisas da nossa cabeça, né? Gente, eu só quero contar uma coisa pra vocês. Gerar testemunho dói. E doeu, gente. Dói muito. O outro lado, né, quando a gente canta o hino da vitória, é maravilhoso, né? Mas o propósito, o processo, na verdade, gerar, né, o testemunho dói. Dói mesmo, gente. Entendeu? E aí eu perdi esse nenenzinho e aí eu falei pro Luiz, eu falei assim, amor, não quero mais engravidar agora. Nós tínhamos planos para vir já para cá, para os Estados Unidos. Passar uma temporada aqui, que é a licença do meu marido, já há 6 anos atrás, 7 anos vai fazer esse ano, que a gente já sonha planejava com esse período. isso. Porque desde a primeira vez que a gente pisou aqui, em 2018, nós profetizamos, quando esse momento da licença que ele puder tirar, vai ser aqui. A gente quer passar nos Estados Unidos. Isso aí. E eu falei assim, amor, não quero engravidar agora. Perdi de novo. Né? Conversei com a médica de novo se eu tinha que fazer algum rastreio. Ela falou assim, não, só se você tiver então a terceira perda, aí a gente começa a fazer exames profundos. Exato. Mas coisas que podem acontecer, Jéssica. Exatamente. E aconteceu de novo, né? E eu falei assim, não quero engravidar agora, vamos esperar. Aí a gente tinha já em mente que no ano de 2024 a gente ia vir pra cá somente a passeio mesmo. Já estava comprada não era, a passagem, inclusive. Ia ser em novembro de 2024, a gente ia vir pra cá a passeio.
E aí a Jéssica foi fazer um exame e a gente descobriu mais uma vez que estávamos grávidos de novo, pela terceira vez. Verdade. E né? dessa vez a gente não, né? Como é que eu posso falar para as pessoas? Nem esperava, a gente nem não se fez... planejou. Não fez, não. A gente não se planejou naquele momento para que isso eu não acontecesse. falei assim, amor, vamos engravidar. Isso. Não foi isso. A gente viveu a nossa vida normal. Isso. Aconteceu de um dia a gente falhar ali, né? E eu falei assim, bom, não vai acontecer porque tem que estar muito certo de acontecer. É verdade. O alinhamento dos planetas, né? Quando eu fiz as contas, eu estava no meu primeiro dia fértil, né? E eu falei assim, não, mas tem que estar tudo certo para eu estar no meu primeiro dia fértil. Enfim. Verdade. E eu estava no meu primeiro dia fértil e engravidei. Aconteceu. Eu falei assim, meu Deus, estava com passagem comprada para cá. Comecei a fazer as contas, eu falei assim, eu vou estar com quase 8 meses. Nesse período que a gente iria vir, né? Aí eu falei que era assim, novembro. Bom, tudo bem, Luiz, a gente vem, aproveita e faz aí um enxoval pra gente voltar. Porque a gente vinha bem no iniciozinho, então tava tranquilo, né? Eu tava dentro do permitido para embarcar. Verdade. E eu falei assim, tudo bem. Foi uma surpresa muito grande e não foi nos nossos planos, foi nos planos do Senhor. Verdade. E aí, mais uma vez, a gente ia adiar mais uma vez não, a gente ia ter que adiar esse nosso plano de ter que vir para os Estados Unidos para passar essa temporada aqui, né, de 6 meses. E a gente sempre teve um sonho muito grande de ter um filho aqui nos Estados Unidos, né? Verdade. Mas a gente pensava que esse sonho era algo assim muito distante, a gente precisaria se programar assim absurdamente, Verdade. né? Nem sabia como fazia para ter um filho aqui. Não tinha como a gente se planejar. Eu já grávida, eu precisava me planejar antes para engravidar depois, né? Exato. Para ter tempo hábil, né? A gente tá quase 6 contra 1. Não é fácil de se planejar assim da noite pro dia para vir para cá, né? Mas voltando lá um pouco pro começo, calma aí. Aí a gente começou a olhar essa gravidez e tudo, né? Aí ficamos calados, gente. Dessa vez a gente não falou nada pra ninguém, até porque a gente falou assim, meu Deus do céu, se tiver que sofrer, sofre só a gente mesmo e tá tudo certo, tá? E aí a gente foi... E aí, calma aí rapidinho. Nesse mesmo tempo que eu perdi esse segundo bebezinho, em fevereiro, a gente decidiu parar de beber. Verdade. Fizemos um propósito com Deus. Deus nos revelou o motivo pelo qual ele não queria. Eu vou gravar um vídeo pra isso, pra gente não perder o foco desse vídeo aqui. Eu quero gravar ele um não foco. queria que a gente... O porquê, né? Que a gente não combinava que a gente com bebida. Não bebida, E eu a perdi gente o parou neném mesmo. em fevereiro. Isso. E eu engravidei em maio. Né? Exato. Então, assim, pouquíssimo tempo depois... A gente já tinha parado de beber. Já tinha parado de beber. Por conta própria, assim mesmo. Entendeu? Não foi por E aí nada. a gente decidiu... E religião, nada não. A gente não, quis, tá bom, a gente? decidiu. E quando eu descobri, eu falei assim, não, agora a gente vai ficar, calado, não vamos falar nada, porque... Até porque eu me sentia já melhor, porque eu não estava bebendo, então meu corpo estava mais saudável para receber uma gestação. Exatamente. Né? E aí, fala. pra surpresa da gente, mais uma vez, essa gravidez começou com sangramento, gente. Aí eu já comecei a sofrer, gente. Porque... um sangramento, e era sangramento muito grande, sangramento. Parecia até menstruação mesmo, normal, né? Saíam placas. No período menstrual ali e tudo. E um belo dia, cara, assim, e a gente ficou naquela incerteza, né? Aí eu fui no hospital com a Jéssica e tudo, né? E ali havia o saco escrotal, né? Saco escrotal? Não. Gestacional. Saco gestacional. Tudo Ela bem. vivo, gente, vamos lá. Não É vou o cortar esse saco vídeo, gestacional, né, que tinha lá. E o menino fazendo aquele exame ali, constrangedor até na mulher ali e tudo, na Jéssica, né? A gente lá com uma vergonha danada, né? E assim, Senhor, mas como é que tá? Tá aí o negócio? Não, tá aqui ainda e tal. Aí, não, volta aqui tal Mas tantos dias. não tinha como ele ver nada porque era um saco muito gestacional pequenininho, ainda né? na ultrassom. E... O Luiz tem até essa foto aqui, que Verdade, é só um uma bolinha. círculozinho. Isso. Só que o sangramento. Aí a gente voltou pra casa, gente, tudo lá na nossa mente, aquele filme novamente voltando, cara. A gente falou assim, Senhor, meu Deus do céu. E eu tentando ali administrar junto com a Jéssica, né? Aí, um belo dia em casa,
a gente já tinha ido umas 2 vezes no hospital e tudo, né? E tava lá ainda, né? Aí, um belo dia teve um sangramento assim, caraca, assim... Terrível. Que não parava. E naquele dia ali, cara, eu falei assim, Senhor... Ele deu um grito mesmo. Eu falei ele assim, não falou assim, Senhor, ele gritou mesmo. Irei, mas não pequei, sabe? Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre sua ira. E eu falei, Senhor, por que isso? O que tá acontecendo com a gente, pô? A gente não faz mal pra ninguém, não pega nada no que é nosso. A gente trabalha sempre com, assim, o certo. A gente busca ser o mais semelhante a Cristo dia e noite nas nossas vidas. E eu falei, Senhor, por que isso, meu Pai? E assim, caraca, eu fui até um pouco... agressivo, assim. Pirracento, sei lá, como é que se pode dizer, assim, fui um pouco rebelde com o Senhor Jesus, né? E aí, a gente tava para ir no hospital nesse dia, para poder ver como é que tava o andamento das coisas. Cara, e no caminho, a gente de moto, né, indo lá pro centro da cidade mais uma vez, né, Deus falou no meu coração algo muito forte, cara, e que me deixou em paz, porque eu tinha ficado muito triste de eu ter tratado Deus daquela forma, assim, sabe, rude. E ele falou no meu coração o seguinte, ele falou assim, meu filho, você ainda não é pai, mas o dia que você for pai, você vai entender que por mais que teu filho possa fazer a maior pirraça do mundo, seu amor por ele vai ser muito maior do que isso. Nossa, é um amor que... eu comentei com a Jéssica isso na ocasião, né? E ela falou assim, caraca, que revelação do céu, mano. Que revelação do Espírito Santo de Deus pra você e tudo. E eu fiquei em paz naquele dia. E aí, gente... Fomos no médico. A gente foi no médico, né? E tava lá. Aí não, nesse dia a gente escutou o coraçãozinho. Já começou a escutar o coraçãozinho. Não dava pra ver muitas coisas porque não era um exame detalhado, era só uma ultrassom normal. No comecinho, né? E, gente, diante dessa situação que a gente começou a passar mais uma vez, que no começo ali já estava sendo conturbado pela 3ª vez, Deus colocou uma palavra no meu coração que eu vou levar ela eternamente. Eu até coloquei ela aqui, que ela está em 1 João 4, 18 e 19. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Por que eu quero dizer isso para você? Porque se você pautar a tua vida em confiar, assim, de todo o teu coração em Deus, lançar fora o medo, né, as armadilhas do inimigo, de colocar no teu coração, na tua mente ali, que dessa vez vai dar errado de novo, a gente tem que viver pautado na palavra e declarando isso para as nossas vidas. Jesus, quando esteve no deserto, o inimigo chegou para ele e falou assim, se você é filho de Deus mesmo, transforma essa pedra em pão. E ele, está escrito que nem só de pão viverá o homem. Se vocês é filho do homem, faz isso. Se vocês é filho de Deus... E ele sempre respondeu com o que está escrito. Então, o que está escrito? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, eu vou ler aqui para vocês aqui numa versão aqui, que está escrito assim, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E, gente, diante de uma situação dessa, de tudo que a gente tinha passado anteriormente, somente essa palavra que ia fazer com que a gente pudesse continuar adiante. E cada dia que passava, a gravidez ia evoluindo e tudo aquilo que a gente tinha passado voltava à tona. E aí? Eu não conseguia curtir minha gestação. E agora? Será que esse neném ele é perfeito? Ele é direito? Ele tem algum problema? Vai evoluir? Vai parar em algum lugar? Cada vez que um pensamento desse vinha na nossa mente, a gente declarava: está escrito que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Gente, parecia uma mágica. Viu uma paz no nosso coração que vocês não têm noção. E a Jéssica declarava, e eu declarava, e a gente ia declarando aquilo ali, a cada dia que passava, a cada dia, a cada segundo. E a gravidez começou a evoluir, gente. Assim, que legal, olha. Eu ficava o tempo todo pedindo a Deus, declarando. Eu lembro que toda vez que eu ia tomar banho, eu ficava mentalizando, quando eu ia fazer a primeira morfológica, né? Que foi o exame do primeiro que trimestre. Trouxe tudo aquilo, né, aquele momento de tristeza ruim, e dor ali. Tristeza pra mim. Eu ficava mentalizando que no dia que eu fosse fazer a primeira morfológica, eu ficava mentalizando assim, que o médico ia falar assim: seu filho é perfeito, sua filha é perfeita, né?
sua gestação é perfeita. Eu ficava mentalizando toda vez isso, sabe? Verdade. E Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. eu, assim, apesar de estar em paz, de estar declarando, eu ficava. É normal, eu sou gente. humana, A gente é carne e Eu osso. vivi, né, uma gestação totalmente conturbada. Verdade. Vivi uma outra E essa ano já- depois e perdi. E essa começou E essa já com... começou com sangramento. Exato. Então, imagina como é que eu ficava, minha mente e meu coração, né? Verdade. Um conflito, né? Entre a fé, crer, colocar a palavra de Deus em prática, de fato, porque na teoria é fácil, gente. Verdade. A gente saber que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, que Deus dá semente ao que semeia, que o verdadeiro amor lança fora todo medo, mas na prática, de fato, isso é bem mais difícil do que falando somente. E assim, para a honra e glória do Senhor, a gravidez começou a evoluir, Verdade. né? E aí nós fomos na primeira morfológica. Verdade. eu E assim, ouvindo o uma médico, ansiedade que deu ali, assim, e eu tudo, já mas fui a logo gente... falando pra ele, em doutor, todo olha, momento, passei por isso, pelo amor de Deus, se tiver algum problema, você já me fala logo. Pelo amor Sem de Deus. suspense, hoje não é um exame que eu tô vindo aqui, assim, viver ele romanticamente. Né? Eu tô vindo aqui bem com a clareza do que eu vou viver aqui e quero saber logo de cara se tiver algum problema. Verdade. Porque eu já vinha sangrando, né? Verdade. E aí ele foi, olha, já Esses pra te exames. adiantar logo, tá tudo perfeito, tá tudo Seu maravilhoso, neném a é gestação perfeito é para a maravilhosa. honra e glória do Senhor Tudo Jesus. aqui do exame aqui, que a gente consegue ver. Os pela primeira tamaninhos dele, as morfológica, medidas, né? tá tudo certo. Então fica Graças tranquilo, a porque Deus. quando acontece na primeira vez isso, geralmente não acontece depois. Porque Verdade. foram E o as médico, palavras assim, do cara, médico. boca de Deus, cara. Um cara, doutor Fernando. Pô, caraca, que cara maravilhoso. E aí, então... A gente ficou radiante, felizes, né? Naquele dia mesmo a gente contou pros nossos familiares, a gente esperou a até gente esse contou, tempo. na verdade, só pros Só nossos pros nossos pais. Meu pai e minha mãe, a mãe e o pai da Jéssica. E a gente contou mesmo, assim, da gestação bem depois, assim. Eu já tava com 4 meses e meio, se eu não me engano. Verdade, gente. Acho que quando eu tava com 17 semanas, algo assim. E aí, né, a gente não tinha mais o planejamento de vir para os Estados Unidos. Verdade. A gente tinha mudado porque, tipo assim, a gente estava grávido. Se a gente viesse pra cá, ia vir com a idade gestacional já muito avançada, e era perigoso viajar no avião e tal, não sei o quê. E aí a gente, tipo assim, começou a viver ali um outro conflito, né? O nenenzinho, graças a Deus, evoluindo tudo direitinho, a gente ali assim, caramba, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque as setas malignas, gente, ela não para, não. Tu declarou uma vez, ele não desiste de você, não, filho. Ele vai ficar na tua mente ali tentando te convencer de você negar a tua fé até o fim. Ele fez isso com Jesus, pô. Nós somos meros mortais, cara. Somos imagem e semelhança do Senhor, mas diante de Jesus, nós ainda temos muito que comer arroz e feijão, né? Então ele vai te tentar até o fim, não tem jeito. E a gente foi declarando, e aí assim, eu vislumbrei a possibilidade, através de uma amiga nossa que ela conversou com a gente, ela falou assim, caraca, tem uma amiga nossa que ela teve 3 filhos nos Estados Unidos. Você quer conversar com ela? Inclusive, quero honrar a vida dessa amiga aí, o nome dela é Camila, uma pessoa assim, um anjo de Deus, assim, que clarificou a nossa mente com relação a isso, né? Verdade. E a gente idealizou o seguinte, Quando caramba, ela peraí. conversou comigo, me trouxe paz, eu falei, Luiz, então dá pra gente ir, né? Exato. E assim, o nosso sonho era pequeno. Verdade. O nosso neném, por ter Lembra que sido a gente fabricado falou, aqui... A primeira vez que a gente engravidou aqui, E a gente sonhava feliz. em ter um filho americano um dia. A gente sonhava, a gente Sonhava profetizou mesmo. isso mesmo. E os sonhos de Deus, eles são maiores que os nossos. Entendeu? E aí a gente conversou lá no trabalho, tudo. Caramba, foi um suor ali e tal, mas eles assim... liberarem a licença Pra dele, liberar né? minha licença. Mesmo sendo um direito dele, foi, ó... Suor mesmo, né? E assim, a gente começou a ver aquilo e a gente teve que mudar, né? Antecipar essa viagem, né? Gente, assim, a gente teve que ser muito ousado, cara. A gente teve que dar um pé de ousadia muito grande. Por quê? Por mais que nossa gravidez estava tudo bem, tudo tranquilo, gravidez é algo sensível, né? Todos sabemos, né? Então a gente tinha que passar ainda pela segunda morfológica, pela terceira morfológica e tudo, né? E assim, para poder vir para cá em paz, né? A gente, vir para os Estados Unidos grávidos, só nós dois, sem um familiar, sem nenhum amigo, sem conhecer ninguém, era algo que assim, era o pé antes do chão existir. Mas quando é da vontade de Deus, Ele prepara tudo. Verdade, tudo flui. E assim, eu não senti nenhum medo. Nem eu. Nem de estar longe Porque o verdadeiro amor
lança fora todo medo. Porque eu não tava vindo com ninguém, né, da minha família pra assim, não, um bebê cuida assim. Eu nunca tive filho, o Luiz também não, então... Dá banho assado? E a gente... Mas eu não me preocupei nem um segundo. Mergulhamos nessa aventura. E quando eu vim pra cá, eu só consegui fazer até a segunda morfológica no Brasil. E não fazia ideia de como era o pré-natal aqui nos Estados Unidos. E aí a gente teve que antecipar essa vinda, né? Porque de novembro para setembro. Pro pessoal do serviço lá conceder essa minha licença, eles falaram, cara, garante logo setembro. A gente ia vir em novembro e a gente teve que antecipar às pressas uma viagem para os Estados Unidos para morar aqui em dólar. E a gente teve que antecipar 2 meses. Junho. A gente tá falando em rápido assim. Não, julho. Foi em julho isso. Isso, exatamente. Então a gente tinha ali 1 mês e pouco pra gente fazer um monte de coisa, né? Exatamente. Se despedir de família, avisar pra família. Verdade. Né? Que foi um baque muito grande pra todo mundo, apesar da gente não estar aqui definitivamente. Verdade. A gente vai voltar pro Ficou Brasil, longe, né? O pessoal não pôde contemplar o nascimento. E aí nós viemos... Estamos dando spoiler desse final dessa história, né? Mas o senhor é bom, a gente já... 21 semanas ou 20 semanas. Verdade. E fui começar a fazer o pré-natal nos Estados Unidos 1 mês depois, porque era quando entrava em vigência o meu plano. Exato. Que eu fiz aqui. E fiz e tive o melhor pré-natal, assim... Detalhe, só mais um detalhe que a gente não pode esquecer dos detalhes, como que Deus cuida. Lá no Brasil ainda, a Jéssica fazendo os exames, foi levantado a hipótese dela estar com diabetes gestacional. Já fui diagnosticada diagnosticada com diabetes gestacional. Inclusive foi encaminhada pro risco, né? Exato. Gestação de risco, porque a minha no Tava Brasil, dando alterada a glicose. Até 92 é normal, acima de 92 já é constatado diabetes gestacional. A minha deu 99. Então eu precisei entrar... Não entrei com medicamento, né? Porque primeiro fez o rastreio, constatou, eles passam dieta e tudo mais, então eu entrei assim numa dieta bem rigorosa. E ela media 6 vezes por dia a glicose. Dedinho da menina já não tinha mais lugar para furar. E eu não podia, gente, assim, comer nada que eu gostasse. E mesmo assim a gente veio para cá. Porque minha gestação foi muito saudável, né? Exato. O bebê ganhou peso saudavelmente. Natural. E eu acabei perdendo gordura. Ela só ganhou barriga. Eu tava eu tava acima do meu peso. Né? E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, comecei a fazer o pré-natal aqui maravilhoso. Verdade. Consegui fazer dentro da equipe tinha uma brasileira médica, obstetra. E vivi assim, gente, parecia que eu tava sonhando. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu só ouvi pessoas falando mal da saúde aqui nos Estados Unidos, inclusive de outras pessoas que estavam fazendo pré-natal aqui também, reclamando demais. Porque quando você chega aqui, você entra em vários grupos, né? Verdade. E aí eu tava num grupo de mamães, todo mundo falando muito mal, assim, do atendimento, que o médico chega, olha você e tchau, e tudo. Verdade. E eu tive, assim, uma experiência de filme. Deus Falo é bom. pra vocês, assim, parecia que era um livro da Disney que eu tava vivendo. Verdade. E foi muito bem tratada, muito bem assistida, um hospital espetacular. Verdade. Aí a gente já tinha feito a segunda morfológica no Brasil, né? Graças a Deus, todos os indicadores, na semana que a gente vinha pra cá. O tamaninho do nenenzinho era tudo top e tudo, né? E a gente ficou aqui 1 mês e pouco sem ter consulta nenhuma com nada e tudo, né? Ali só pela fé, declarando que o verdadeiro amor lança fora todo medo, que de fato a gente se agarrou nessa palavra, essa palavra vai se ecoar por todas as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós vamos ensinar isso para os nossos filhos e eles vão declarar isso e viver isso na integralidade, né? E aí a Jéssica a gente começou a ir para as consultas e fomos acompanhando ali, né? E começamos a orar também em cima da cura para essa diabetes gestacional, né? Porque você imagina, né? A gente ia pro GC é um grupo de crescimento aqui da igreja que a gente participa. E caramba, só guloseima gostosa, pizza, bolo, um monte de coisa, sorvete. E a menina, tadinha, não podia beber nem refrigerante nem nada. Assim, você tortura. Está nos Estados Unidos, que é um lugar que tem uns doces maravilhosos, que eu amo. E tá restrita nisso. Nossa, eu ficava, mas era pra um bem maior. Pelo neném, né? A gente sempre fez isso e tudo, né? E assim, graças a Deus foi tudo
correndo bem, tudo caminhando bem. Aí eu fiz o exame, que é o de 3 horas no laboratório, que é o exame de curva glicêmica. Esse exame eu acredito que tenha no Brasil também. E aí no exame de curva glicêmica, que é o que atesta mesmo se você tem ou não a diabetes gestacional. E aí você toma lá uma quantidade de glicose e aí você mede. Isso. Antes de tomar, 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois. Exato. Pelo menos 2 indicativos tem que dar alterado para ser diabetes gestacional. O meu deu tudo normal. Antes, 1 hora, 2 horas, 3 horas, deu tudo normal. E aí eu fui assim, na próxima consulta. E pessoal, para vocês verem que houve o milagre, houve a cura, toda vez que ela media, se ela descontrolasse a coisa ia lá Dava 100 e alterado. pouco. Dava tudo alterado. Dava. E aí ele até brigava comigo. Poxa, caraca. Né? Pô. Meu neném era ele é um... E não era só diamante, questão de não nem comer diamante se doce, compara. essas coisas não. Eu precisava comer o tempo, assim, de tempo em tempo. Isso. Certinho. E sempre, tipo assim, carboidrato com proteína. Pra Sempre não que eu ia deixar... comer uma banana, eu tinha que comer com aveia. Isso. Sempre que eu ia comer arroz, eu tinha que comer com feijão e Exato. fracionar a quantidade certa de arroz. Exato. Então, assim, eu tinha que sair, ficava o dia inteiro na rua, tinha que levar minhas comidinhas. Exato. Entendeu? E aqui nos Estados Unidos, onde tudo é fast food. Né? Então foi um desafio, gente, grande. Quando o médico... Aí eu fiz o exame de curva glicêmica, não entendi nada do exame. Quando E assim, saiu o resultado, gente, rapidinho, pra quem não entende, isso pode trazer problemas sérios pro neném, tá? inclusive a pré-eclâmpsia, né? É, isso aí. Então, assim, se você, por acaso, tiver sido diagnosticado, Levem leve a a sério, Muito orem sério. e creia no milagre, mas levem a sério, tá? É verdade. Que a gente não sucumbiu a claro que dá essa pra questão, você não. tratar ali, tanto com alimentação e com medicação, caso não esteja, né, suprindo ali a alimentação, enfim. Isso. E aí quando eu cheguei na consulta, o médico fez a consulta, viu que estava tudo bem, ele já ia indo embora. Quando ele ia indo embora, o moço, doutor, Inglês, né? mas e a diabetes gestacional? Aí ele, você não tem diabetes gestacional. Aí eu, mas Para o exame e que glória eu fiz, do Senhor Jesus. aí ele pegou de novo o exame, não, você não tem diabetes gestacional, tipo, assim, Senhor, você tá doida? E aí, nossa, o daquele verdadeiro dia eu fui amor chorando pra casa. lança fora Liguei todo pro Luiz medo. na hora, eu falei, Luiz, eu não tenho diabetes gestacional. Ele não entendeu Caraca. nada. Ele, mas como assim? A gente viveu praticamente a gestação toda achando isso que aí tinha já era diabetes tipo o quê? 7 gestacional. meses, né? 8, sei lá? Já 8 meses. Finalzinho ali da gravidez. Assim, de 7 para 8, na verdade. Verdade. Aí depois eu também continuei me alimentando bem, mas eu me permitia, né? Comer um Verdade. docinho, comer uma Ó, pizza. É verdade. Tomar um refri. E aí chegou o grande dia, gente. E a gente fez a terceira morfológica, né? A gente foi lá e cada vez que a gente ia nas consultas, né? A gente ficava olhando, né? Os médicos falando inglês, hands, né? Eyes, lips, nose. Aí a gente, caraca, mano, que legal, cara, o nenenzinho lá verdade. dentro e tal, aquela emoção, né? Caramba, a gente poder estar evoluindo a cada dia, né? Verdade. Poxa, feliz depois de ter passado por E tudo nós- aquilo, estar recebendo essa herança e essa recompensa do Senhor, né? E, caraca, foi muito maravilhoso tudo. Fala, Aqui Nigui. nos Estados Unidos, eu contei tudo o que eu passei, né, Verdade. da minha gestação anterior. E quando eu cheguei aqui, eu contei isso, eles me encaminharam para o risco. Verdade. Porque, devido ao que eu vivi, né? E fui pro risco, aí quando eu fui fazer o dia do pré-natal de risco, eles já me colocaram para fazer a ultra. Que aí foi uma outra morfológica, mas assim, bem detalhada. Na hora que eu fiquei uma hora fazendo o verdade. exame. E aí Mediram a médica tudo, viram falou assim, tudo. olha, você tá perfeita, seu bebê está perfeito. Lembra que eu falava que eu Graças ficava a Deus. mentalizando? E declarando, Mais uma tá? vez, eu ouvi, né, dos médicos aqui, você tá perfeita, seu bebê está perfeito. Nessa gestação, você não tem o porquê de estar aqui no risco, então já tô te dando alta da gestação de risco. Pra normal. Pra normal, porque você não tem problema nenhum e nem o seu bebê. Tá tudo normal, tá tudo perfeito. Então, aquilo foi muito gratificante pra mim, né? Foi um milagre. Ver o poder do ver o Senhor milagre, ver agir. o poder de Deus, porque foi uma gestação que começou primeiro. No começo, Que eu não planejei ela. A gente Verdade. não falou assim, vamos engravidar, não. Começou já sangrando, sem nem eu ter planejado, já começou já sangrando. E então eu vi o mover, o agir de Deus, o milagre de Deus dia a dia na minha gestação. verdade. Né?
E tem uma música que ela fala o seguinte: quando tudo parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E a graça do Senhor nos alcançou. E eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus, que a graça dele se faça presente na sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero trazer esse vídeo aqui como um vídeo de encorajamento para você, para que você lance fora o medo, que você possa estar sendo assim, alcançado por esse amor do Senhor, pela graça dele, pelo favor, pela misericórdia dele, né? E olha, gente, Deus não é um Deus de coincidência. Ele é um Deus de precisão, ele é um Deus cirúrgico. Quando foi que o nosso neném a gente perdeu? Em janeiro de 2023, né? E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu vou já direto ao ponto nesse momento agora, né? Porque a gente já contou muita coisa, já estamos indo para quase 50 minutos aí de testemunho, de história para vocês. Espero que esteja edificando muito a sua vida. E ele não deixou passar do dia do mês de janeiro. E aos dias 28 de janeiro, às 11h15 da manhã, veio ao mundo Anthony Barbosa Alves. Pega ele ali, neguinho, para o pessoal ver e conhecer eles. Hoje ele está aqui com a gente. Esse momento que a gente tem vivido, gente, de a materialização desse milagre, dessa bênção, né, tem sido maravilhoso. Existe um momento que você planta, que você pode continuar, você vai no caminho semeando com lágrimas, mas um dia você colhe com alegria, né? E quando você chega no tempo perfeito do Senhor, tudo se enquadra. E olha o nosso milagre aqui. Ele é lindo, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Tá fazendo 29 dias hoje. E Deus é top, gente. Confia em Deus, cara. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Amém. O Senhor é bom, ele é um Deus vivo, ele vive, ele reina. E quando você pode pensar que o máximo da tua vida é você ter uma criança que foi fabricada nos Estados Unidos, ele te dá um filho americano. Esse era o nosso sonho. Um filho americano, uma criança que hoje é um cidadão americano. E um outro milagre, gente, é que a minha indução de parto. Deixa eu tampar aqui o solzinho. Aqui nos Estados Unidos eles não deixam avançar muito a gestação, né? Eles marcaram a minha indução de parto no dia que eu iria fazer 41 semanas, né? Que era dia 29 de janeiro. E eu tava pedindo pra Deus, queria tanto que meu filho viesse naturalmente, minha bolsa estourasse, tudo. Verdade. É um momento, né, natural. Verdade. Natural, é o momento que ele escolheu pra vir. Verdade. É o momento perfeito do Senhor, né? Pro dia 29 de janeiro, né? Verdade. As malas prontas pro hospital, tudo. Quando deu meia-noite 43, do dia 27 pro dia 28, já era dia 28, né? Chegar aqui pra frente pra tampar o sol dele. A minha bolsa estourou. E Exato. Deus realizou o sonho do meu coração, que era que viesse tudo natural. Verdade. E foi um parto lindo. Depois eu vou contar maravilhoso. Um relato de parto. Não dá pra contar aqui nesse. Verdade. Mas... Tem vídeo no canal aí sobre o parto, né? Mas que a gente eu quero gravar o meu relato de parto. Verdade. Dá um Isso, alô gente. pra galerinha, mostra ele legal. Oi, pessoal. Deixa eu virar pra cá um pouco a câmera, né? Eu sou Fala, a estrela galera, aqui desse vídeo. Eu sou o principal dessa estrela. Na verdade, Jesus é a principal estrela. Ele tava dormindo, gente, aqui no carrinho. Por isso que eu tava todo o tempo que eu tava gravando olhando pra cá. Oh, meu amorzinho. Pra ver se não tinha nenhum mosquitinho entrando ali e tudo. E olha como é que ele veio lindão hoje passear aqui pra contar essa linda história que maravilhosamente teve um final feliz, né? Gente, então, quando vocês acharem que chegou ao fim, Deus tem a última palavra, tá? Você que está tentando engravidar, não Verdade, desista. não confia em desista. Deus. Olha, gente, talvez se no primeiro momento a gente tivesse desistido e não tivesse, né, tentado uma segunda vez e ali Deus não tivesse derramado pra gente essa outra possibilidade, a gente talvez não teria vivendo esse milagre aqui. Então, gente, assim, o testemunho, quando a gente gera ele, dói, foi terrível. Mas assim, viver o milagre e viver a promessa do Senhor, poder ver essa herança aqui nos nossos braços, um nenenzinho amável, um nenenzinho calminho, um nenenzinho que assim, caraca, não dá nem trabalho pra gente assim, um neném maravilhoso, perfeito,
Cara, sim, E vale a mesmo pena, se desse, gente. Trabalho, muito Cara, trabalho. é com muito amor que a gente ia cuidar, a gente cuida já com muito amor. De madrugada a gente acorda e, caramba, Com muito agradecendo ao prazer. Senhor, né? Então, gente, não desista, tá? Esse vídeo, ele tem o intuito de glorificar o nome do Senhor. Se você puder, cara, passe esse vídeo adiante, que esse vídeo possa alcançar o motivo pelo qual ele foi gravado. Esse vídeo não é sobre eu, não é sobre a Jéssica e não é sobre o Anthony. É sobre o amor de Deus. E não se esqueça, por favor, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Galera, muito obrigado para quem ficou até aqui. Eu espero que o Espírito Santo de Deus possa ter tocado o seu coração. E quem viveu um milagre também, cara, compartilha com a gente, comenta aqui embaixo aqui. Não deixa de exaltar o nome do Senhor, que é o que a gente está fazendo. Se você vivesse um milagre, uma história de um milagre para ela ser contada. Verdade. Né? E assim, quando ele faz, ele é Deus. Quando ele não faz, ele continua sendo Deus, tá? Se ele não fez, ele é Deus ainda, tá? E ele vai continuar sendo Deus, tá? Um grande beijo. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o like aí pra gente, tá? Compartilhar com alguém que você ama, que talvez possa estar fazendo sentido essa história pra você, tá? E essa é a nossa história. Valeu? Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.